Circle of Inevitability, capítulo 156. Senhorio. Louis continuou: vou providenciar alguém para trazer esses 3 itens para o albergue do Coque Doré mais tarde. E o custo? Lumian estava preparado para oferecer a Louis uma recompensa extra por sua diligência. Louis apenas balançou a cabeça. O barão diz que você não precisa se preocupar com o pagamento. Ele acredita que o fortalecimento de sua força equivale ao fortalecimento de nosso Savoy Mob. Mesmo sem o barão Briguinais explicar tudo, Louis deduziu sua estratégia para Lumian. Em qualquer caso, o custo era inferior a 10 Verdor. Então, de acordo com a lógica do barão, posso fazer com que ele devolva os materiais que preciso para progredir para piromaníaco? Lumian refletiu com uma pitada de sarcasmo. Louis estava tomando um gole de seu refrigerante de romã quando um grupo entrou no Salle de Balbrise. O líder do grupo era surpreendentemente alto, medindo mais de 1,9 metro. Seu cabelo amarelo claro, curto e macio, grudava em seu couro cabeludo como veludo de alta qualidade. Ele tinha um nariz enorme, olhos azuis claros e um rosto de textura grosseira. Estava vestido com um terno preto justo e um chapéu redondo de abas largas. As feições de Louis se contraíram. Ele cuidadosamente colocou a garrafa de refrigerante na mesa, virando-se para Lumian: preciso atender o barão. Nesse momento, o homem corpulento de 30 e poucos anos conduziu uma equipe que tinha ares de gangsters em direção à escadaria da cafeteria. Quem é ele? Lumian questionou, sem conseguir esconder a curiosidade. Louis levantou-se, respondendo espontaneamente: esse é o gigante, Simon, dirige os salões de dança da Rue du Rossignol. Ele faz parte do nosso Savoy Mob também? Lumian investigou ainda mais. Louis assentiu: sim, mas ele não se dá bem com o barão. Está sempre argumentando que o barão, já que supervisiona a agiotagem, deveria abrir mão do controle do Salle de Balbrise. Estou indo, preciso ver por que ele está aqui. Louis mal havia dado 2 passos quando percebeu Lumian, ainda plantado no balcão do bar, pela sua visão periférica. Ele não pôde resistir a um suspiro interior. Ele simplesmente não sabe como aproveitar o momento. Ele não deveria ter mostrado alguma iniciativa e me apoiado junto ao barão? Se o gigante, Simon, ousar dizer algo desagradável, olhe para ele, ameace-o com uma arma. Só então ele começará a ganhar a confiança do barão. Sim, ele pode ser implacável, louco e poderoso, mas continua sendo um novato quando se trata dessas coisas. Naturalmente, se Lumian realmente quisesse acompanhá-lo até o 2º andar e ajudar o barão Briguinais a manter as aparências na cafeteria, Louis recusaria. Afinal, o barão e o gigante Simon poderiam estar discutindo assuntos confidenciais relativos ao Savoy Mob. Não era lugar para um novato escutar. Lumian analisou: o Savoy Mob parece repleto de conflitos internos. Suponha que haja um confronto entre o barão Briguinais e o gigante, Simon, e um deles morra. E então o chefe precisa de uma mão forte para acalmar a tempestade e assumir suas posições. Eu não seria o candidato perfeito. Quando essa hora chegar, desde que eu passe nos testes, terei cumprido a missão do Sr. K. Além dos líderes, não consigo ver mais ninguém no Savoy Mob que pudesse acabar com Margot sozinho. Agora o truque é colocar o barão Briguinais e o gigante, Simon, um contra o outro sem levantar suspeitas. Perdido em sua contemplação estratégica, Lumian pediu um copo de absinto. Antes que pudesse saborear o último gole de sua bebida, ele avistou o gigante, Simon, emergindo da escada, com capangas atrás, uma expressão estrondosa no rosto. Bem, ele não parece satisfeito. Lumian notou, desviando o olhar. Ele não estava com pressa para traduzir seus pensamentos em ação.
ainda estava terrivelmente aquém dos meandros do Savoy e Mob. Mais tarde naquela noite, ao retornar ao albergue do Coq d'Orée, Madame Fels, sentada na recepção, levantou-se e informou: Monsieur Yves chegou. Ele está esperando por você na sala de jantar do primeiro andar, perto da janela. Nada mal. Ele veio bem rápido. Lumian acenou com a cabeça em aprovação, indo até a pequena sala de jantar em frente ao saguão. Monsieur Yves tinha ouvido falar do cabelo excêntrico, mas estiloso, de Ciel. Ao vê-lo entrar na sala de jantar, ele se levantou, todo sorridente. Monsieur Ciel, por aqui. Ele era um homem à beira dos 50 anos. Seu cabelo loiro, com mechas prateadas, estava bem penteado. Usava um terno escuro desbotado com calças castanhas. Seus olhos eram de um azul brilhante e ele tinha uma barba rala. Lumian olhou para a bengala apoiada na mesa de jantar e depois se aproximou com um sorriso agradável brincando em seus lábios. Boa noite, Sr. Yves. Assim que os dois homens se sentaram, Yves acenou para o garçom começar a servir. Minhas desculpas pela demora na visita, fiquei sobrecarregado recentemente, Yves expressou com remorso. Seu sotaque pertencia distintamente à região de Traer. Fingindo ignorância, Lumian questionou: Você possui mais de um motel? Caso contrário, o que o manteve tão ocupado? Yves ficou surpreso. Ele não previra que Lumian interpretaria literalmente seu comentário educado. Ele gaguejou: Existem alguns outros casos, mas não estão aqui nem ali. À medida que a conversa fluía, o garçom trouxe o jantar, uma porção para cada um. Sopa de feijão, linguiça de porco, arroz de feina potter e um molho que ocupava 1/5 do prato. Este é o molho de carne característico deles, Yves informou, borbulhando de entusiasmo. Isso é tudo? A percepção de Lumian sobre a avareza do proprietário tomou uma nova dimensão. Isso não o preocupava muito, no entanto. Ele comeu arroz de feina potter, coberto com molho levemente carnudo, misturado com pimenta e vinagre. Depois de consumir sua refeição por cerca de 1 minuto, Lumian ergueu os olhos e se dirigiu a Monsieur Yves com um sorriso irônico, com sua tendência a economizar, por que fornecer enxofre a cada quarto? Ele evitou propositalmente um termo menos direto, frugal, e seu tom estava saturado de sarcasmo. O rosto de Monsieur Yves ficou nublado, evidentemente descontente. Ele manteve suas emoções sob controle, forçando um sorriso tenso. O motel está cheio de percevejos. Ninguém ficaria aqui sem o enxofre que fornecemos. Sério. Contanto que o preço seja baixo o suficiente, aqueles que estão com falta de dinheiro não vão se preocupar com alguns percevejos. Lumian casualmente cortou um pedaço de salsicha, dando uma mordida. Depois de refletir um pouco, ele sugeriu: por que não empregar alguns produtos de limpeza regulares para a limpeza diária? Isso poderia efetivamente reduzir o número de percevejos. 2 faxineiras em tempo integral me custariam de 130 a 150 verdor por mês, enquanto uma limpeza completa uma vez por semana custa apenas 18 verdor, protestou Monsieur Yves, visivelmente magoado com a perspectiva. Lumian simplesmente sorriu. Eu quis dizer, por que você mesmo não faz a limpeza e pede ajuda aos seus filhos? Isso reduziria 18 verdor de suas despesas semanais. Monsieur Yves pareceu refletir sobre a proposta, parecendo ver o mérito dela. No entanto, após uma pausa reflexiva, ele suspirou e disse: infelizmente, estamos ocupados com outras coisas. Fazendo o quê? Lumian não pressionou por uma resposta. Ele já havia estabelecido que Yves era nada menos que um pão duro. Monsieur Yves estudou Lumian, hesitando antes de oferecer. Eu costumava entregar a Margot 20 verdor semanalmente. Que dia você prefere?
Lumian zombou. Não há necessidade de entregar para mim. Invista em uma limpeza completa adicional a cada semana. Monsieur Yves ficou um tanto surpreso, mas não levantou objeções. Afinal, o serviço de limpeza custava apenas 18 verdor e, se contratado 2 vezes por semana, ele poderia pechinchar por um preço melhor. Depois de terminar o prato, Lumian perguntou: "Você sabe o que aconteceu com o inquilino do 504? Ele estava falando do homem que havia colado o retrato de Susana Matisse no quarto de Charlie, um rosto frequente na Rue de la Muraille, na Rue de Breda e na Rue du Rossignol, que desde então havia se mudado." Lumian havia procurado essa informação com Madame Fels anteriormente, mas ela não ofereceu nenhuma ideia. Para ela, seu interesse pelos inquilinos cessava assim que pagavam o aluguel e não causavam problemas. Monsieur Yves pareceu surpreso, olhando para as sobras em seu prato antes de responder. "Não tenho certeza de quem você está falando. Não visito o motel com frequência. Não sei quem está ocupando quais quartos." Essa resposta cheira a culpa. As sobrancelhas de Lumian se contraíram levemente, mas ele não insistiu no assunto. Ele observou Monsieur Yves arrumar seu prato, sem deixar nenhum pedaço de arroz ou molho para trás. Depois que Monsieur Yves se despediu, Lumian saiu do hotel cerca de 20 segundos depois, seguindo o proprietário a uma distância segura. Ele rastreou Monsieur Yves até um prédio de apartamentos bege de 6 andares situado no coração da Avenue du Marché. Pelo que percebeu na conversa habitual de Madame Fels, esta era provavelmente a residência de Monsieur Yves. Lumian não se apressou em fazer uma chamada domiciliar. Havia certas atividades que eram melhor realizadas sob o manto da noite. Além disso, não tinha certeza se os Beyonders oficiais ainda estavam investigando os assuntos de Susana Matisse ou esperando encontrar alguma pista através de Monsieur Yves. Um encontro acidental poderia ser bastante estranho. Se chegasse a esse ponto, Lumian teria que desaparecer imediatamente. Sob o brilho quente dos postes de luz, ele circulou pelo apartamento de Monsieur Yves, observando o ambiente. O que mais impressionou Lumian foi o edifício de 3 andares, com tijolos vermelhos, localizado diagonalmente em frente ao apartamento, no lado oposto da Avenue du Marché. O saguão, sustentado por pilares, ostentava uma placa no alto: Teatro da Velha Gaiola de Pombos. As pessoas fluíam continuamente. De vez em quando, explosões de aplausos e melodias musicais flutuavam, criando uma atmosfera animada. Lumian sabia que este era um teatro voltado para o povo comum com ingressos acessíveis, detendo o monopólio do Le Marché du Quartier du Gentleman. Um local ideal para fugir da perseguição. Lumian se lembrou de incidentes relacionados ao teatro em várias novels. Sorrindo, atravessou a rua e entrou no vestiário do Teatro da Velha Gaiola de Pombos. Cartazes anunciando peças atuais e futuras, bem como alguns clássicos do passado, adornavam as paredes. Enquanto Lumian considerava a melhor forma de explorar o teatro, ele ficou ali, examinando atentamente as fotografias, esboços e legendas. De repente, um rosto familiar chamou sua atenção em um pôster escondido em um canto. Atuando como um figurante ao fundo, um homem com cabelos loiros, olhos azuis e uma barba rala apareceu. Não era outro senão Monsieur Yves, o homem que ele estava seguindo. Ponto.